Salve, irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Fernando Tavares. Sejam todos muito bem-vindos ao portal EBD. Estamos dando início a mais uma pré-aula das lições bíblicas jovens da CPAD. Esta é uma ferramenta que o portal disponibiliza no início de cada semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Chegamos ao final do primeiro trimestre de 2021. Durante esse trimestre estivemos estudando sobre o seguinte tema: ensina-nos a orar. Em cada aula podemos extrair ricas lições sobre oração, baseadas na vida e no exemplo de homens e mulheres de Deus que marcaram as Escrituras. Hoje iremos comentar a lição 13 da revista Jovens, que trata do seguinte tema: a oração de Paulo em favor do seu espinho. Paulo fala de um espinho na carne, conforme 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, que diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo chama esse espinho de mensageiro de Satanás, que tinha um propósito de esbofetear. Muitas explicações têm sido apresentadas sobre esse espinho, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: Paulo está se referindo a uma aflição física, espiritual ou emocional? Ou ele está falando de algo totalmente diferente? Para a tristeza de alguns, esta resposta nunca foi dada com satisfação, já que Paulo não estava se referindo a um espinho no sentido literal. Tudo indica que ele estava falando metaforicamente. Algumas das teorias mais populares da interpretação do espinho inclui o seguinte: há quem alegue que o espinho na carne de Paulo era uma referência às suas tentações carnais. Como Paulo não era casado, ou provavelmente a sua esposa o tenha abandonado após a sua conversão ao cristianismo, o apóstolo, como ser humano, sofria de tentações carnais. Já há quem diga que o espinho na carne era uma referência a um problema ocular crônico que o apóstolo possuía. Mas há quem vá mais longe, dizendo que esse espinho na carne era uma referência à malária da qual Paulo sofria, ou problemas de enxaquecas, ou talvez o apóstolo sofresse de ataques epiléticos. Há também quem defenda que é uma referência à deficiência de fala do apóstolo. Alguns até dizem que o espinho refere-se a uma pessoa, como por exemplo Alexandre o latoeiro, que fez a Paulo muitos males. O apóstolo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ninguém pode dizer com certeza o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Entre todas as opções que acabamos de mencionar, particularmente fico com a hipótese desse espinho ser um problema ou doença na vista, apesar de não sabermos ao certo o que era. Como diz o comentário bíblico Bica, Paulo, quando se converteu, ficou cego de forma sobrenatural. Olha o que está registrado no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3 a 9. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco,
subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Diante deste ocorrido, é possível que alguma debilidade visual tenha permanecido em Paulo nos anos posteriores. Observe o que ele diz na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 15, e no capítulo 6, versículo 11. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Capítulo 6, verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. As expressões teriam arrancado os próprios olhos e com letras grandes vos escrevi sugerem um problema na vista do apóstolo. Isso devia ser uma provação física e emocional para Paulo, e ser honestamente chamado de espinho ou estaca na carne. De acordo com alguns historiadores, às vezes espetavam os prisioneiros em estacas, e estes tinham uma morte horrorosa. Paulo recebeu um espinho na carne depois de ter uma visão gloriosa do paraíso. O espinho na carne serviu para que ele não se tornasse arrogante ou se achasse superior por causa da revelação que teve. De acordo com o comentário bíblico Bickham, o espinho de Paulo nos traz várias lições práticas. Primeira lição: as bênçãos espirituais são mais importantes que as físicas. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer jamais. Quantos de nós estamos correndo desesperadamente atrás das bênçãos físicas, materiais, em detrimento das bênçãos espirituais? Quantos de nós estamos preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa saúde física, mas não nos preocupamos com o nosso bem-estar ou com a nossa saúde espiritual? Paulo era um cristão melhor por causa da sua fraqueza, embora pensasse o contrário. Então veja que Paulo não era um bom cristão, vou dizer isso aqui entre aspas, por causa dos dons simplesmente que ele tinha. Mas Paulo era um cristão melhor por causa da fraqueza que ele possuía. Deus havia permitido essa fraqueza para que Paulo entendesse que não era ele, mas era o Senhor. Ele era quem era não por causa do seu potencial, por causa da sua capacidade, mas por causa de Deus. Esse capítulo apresenta dificuldades para os curandeiros da fé, que pregam que a doença é sinal de pecado. Eu até hoje ouço alguns irmãos que, direta ou indiretamente, fazem comentários no tocante a outras pessoas que estão enfermas, acamadas, e elas dizem: olha, isso aí é Deus tratando com essa pessoa. Ou como alguém já me falou: pastor, será
que não é Deus cobrando as coisas que esse irmão ou essa irmã fez? Não, irmãos, não pensemos assim. Enfermidade, o fato de alguém estar acamado, hospitalizado, impossibilitado às vezes de andar, alguns até mesmo de falar, não é necessariamente pecado. Eu conheci alguns homens e mulheres de Deus, que posso dizer numa linguagem humana aqui, santos homens e mulheres de Deus, que sofreram, que passaram anos sobre uma cama. Seria isso pecado? Eu entendo que não. É a nossa fraqueza, é a nossa debilidade. Mas Deus, no caso de Paulo, está dizendo que essa fraqueza não é um mal. Essa fraqueza não é tão ruim como Paulo está pensando. Essa fraqueza é uma maneira de Deus mostrar que Paulo é incapaz, que Paulo não pode, mas pelo contrário, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, e em Deus Paulo fazia tudo o que ele fazia. A segunda lição: nem sempre a oração não respondida quer dizer que a necessidade não foi satisfeita. Olha que interessante. Nem sempre a oração não respondida quer dizer que a necessidade não foi satisfeita. Às vezes recebemos uma bênção muito maior quando Deus não responde a nossa oração. Você já parou para pensar nisso? O fato de Deus não me responder, em alguns casos, é uma bênção para a minha vida. Porque se Deus atendesse o meu pedido naquele momento, naquele contexto, em que eu estou orando e pedindo algo para Deus sem sabedoria, sem entendimento, se Deus me desse esse algo, eu me perderia, eu me desviaria. Aquilo não seria uma bênção para a minha vida, mas seria uma maldição. Portanto, às vezes recebemos uma bênção maior quando Deus não responde a nossa oração. Eu poderia dar exemplos pessoais, de coisas que eu pedi para Deus, eu clamei a Deus e Deus não me deu. E mais tarde eu descobri que se Ele me desse aquilo, num futuro não muito distante, aquilo seria um problema para mim. Aquilo não seria bênção, seria algo terrível para a minha vida. E aí eu pude então dizer: obrigado, Senhor, porque não respondestes a minha oração naquele momento, naquele contexto. Então, de repente, alguém esteja decepcionado com Deus porque Deus não lhe respondeu alguma oração. O não de Deus, nesse caso, é uma bênção para mim e para você. Deus sempre responde a oração do necessitado, mesmo que parece que não o fez. Há sempre uma resposta de Deus, mesmo no silêncio. A terceira lição: se Cristo estiver presente na fraqueza, esta fortalece. Como entender isso? Vamos ler 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo
e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Observem quanto esse texto é maravilhoso, que mostra que se Cristo estiver presente na nossa fraqueza, essa fraqueza se torna uma fortaleza. O que dizer, por exemplo, dos 300 homens de Gideão? Lá no livro de Juízes, no capítulo 7. Vocês se lembram que houve uma convocação para a guerra e se apresentaram 32 mil homens. Aí Deus manda fazer alguns testes. E o primeiro teste foi o seguinte: diga quem for covarde e medroso, ou tímido, que volte. E o texto deixa bem claro que 22 mil homens voltaram. É muita gente. É muita gente. 10 mil ficaram. Foi feito um novo teste. E nesse segundo teste, 9.700 homens foram reprovados, ficando apenas 300 homens. O que são 300 homens para uma guerra contra os medianitas, os amalequitas, que na maioria das vezes esses povos se uniam para guerrear contra o povo de Deus? Não era nada. Isso, aparentemente, humanamente, era uma tragédia anunciada. Sair com 300 homens para a guerra era derrota garantida. Mas, se Cristo estiver presente na fraqueza, esta se fortalece. E com apenas 300 homens, Gideão venceu esta batalha. O povo de Deus venceu. Podemos citar aqui o caso da funda de Davi. Davi é um menino, um adolescente, um rapazinho, e ele vai guerrear, lutar com um homem experiente de guerra, Golias de Gate, quase 3 metros de altura. Davi, humanamente falando, representa a fraqueza, o fracasso. Mas como Deus estava sobre a vida de Davi, então se Deus está presente em nossa fraqueza, essa fraqueza se torna uma fortaleza. E com uma simples funda, Davi derrubou um gigante de guerra. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Podemos citar aqui também o bordão de Moisés, ou o cajado, como queiram. O que é um cajado na mão de um homem, diante de um mar fechado? É fraqueza, é improbabilidade. Mas esse cajado, esse bordão na mão de Deus se torna uma ferramenta, uma arma poderosa. E Deus manda então que Moisés toque nas águas do mar. E o que acontece? O mar se abriu. Se Cristo estiver presente na nossa fraqueza, essa fraqueza se torna uma fortaleza. A quarta lição que nós extraímos aí do espinho na carne de Paulo, a quarta lição diz o seguinte: existe graça na satisfação de qualquer necessidade. A graça capacitou Paulo a aceitar sua fraqueza, a ver glória nela e a ter prazer nela. Paulo sabia que sua fraqueza
traria glória a Cristo. E isso era tudo o que importava para ele. A graça de Deus capacitou Paulo a aceitar essa fraqueza, porque essa fraqueza fazia com que o nome de Deus fosse glorificado. Não sou eu, não é você, não somos nós, é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos capacita, é a graça de Deus que nos fortalece. Tem muitos pensando que são os próprios méritos. Não, é porque eu estudei, não porque eu sei, não porque eu falo isso, falo aquilo, me saio bem, tenho uma boa oratória. Não, senhor, não, senhora, é a graça de Deus. Existe graça na satisfação de qualquer necessidade. E olha o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os dons que nós temos, irmãos, eles estão em um vaso de barro que somos nós. Tá certo? Este tesouro que Deus nos deu, ou que Ele nos emprestou, está em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Você prega bem, não se gabe disso. Você é um vaso de barro. Você canta muito bem, não se ensoberbeça por isso, porque você é um vaso de barro. Você é um excelente administrador, um excelente pastor. Não fique vaidoso, porque você é um vaso de barro. A glória é para Deus, porque esse tesouro não é teu, esse tesouro não é meu, é do Senhor. Dá para entender isso? Entendamos a nossa fragilidade, mas creiamos no poder de Deus. Nós somos seres finitos, Deus é infinito. Nós somos mortais, Deus é imortal. Nós não podemos nada, Deus pode tudo. A glória e a honra é para o Senhor Jesus. O espinho, fosse o que fosse, era um fardo para Paulo e fazia-o sofrer. Ele pediu por 3 vezes que o Senhor tirasse esse espinho, mas Deus lhe respondeu de uma maneira diferente do que o apóstolo certamente esperava. Olha o que diz 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo orava para que lhe fosse tirado esse aguilhão, mas Deus respondeu esta oração, como faz tantas vezes: não lhe tirou o mal, mas sim lhe deu força para suportá-lo. Guarde essa frase aqui, ó. Deus não nos priva das coisas, capacita-nos para vencê-las e sair delas. Vou repetir. Deus não nos priva das coisas, capacita-nos para vencê-las e sair delas. Me vem agora à mente o caso de Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, da fornalha ardente, mas Deus os livrou na fornalha. Você pode glorificar a Deus por isso? Agora fica mais claro essa frase.
Deus não nos priva das coisas, capacita-nos a vencê-las e sair delas. Paulo recebeu a promessa e a realidade da graça que tudo pode. Barclay, que é um teólogo que eu gosto muito, nos convida a considerarmos alguma das coisas para as quais essa graça era suficiente a Paulo através de alguns aspectos da sua vida. A graça era suficiente para o cansaço físico. Conta-se que John Wesley pregou 42.000 sermões, viajava em média 7.000 quilômetros por ano e pregava em média 3 sermões por dia. Quando tinha 83 anos, escreveu em seu jornal: "Estou maravilhado. Nunca me canso, nem pregando, nem viajando e nem escrevendo." Por que isso acontecia na vida de John Wesley? Por causa da obra da graça. A graça era suficiente para o cansaço físico. Você que às vezes acha que não dá mais para prosseguir, que você está muito cansado, muito sobrecarregado, se lembre de que a graça de Deus é suficiente para o seu cansaço físico. Em segundo lugar, a graça era suficiente para a dor física. Ela fazia com que Paulo pudesse tolerar o espinho na carne. Uma vez um homem foi visitar uma jovem que estava de cama, morrendo de uma enfermidade incurável e muito dolorosa. Ele levou consigo um livrinho destinado a alentar os que passavam momentos difíceis. Era um livro alegre, cheio de sol e que fazia os que o liam sorrir. Ao entregar esse livro para esta jovem moribunda, ela agradeceu, porém disse: "Eu conheço esse livro." O homem então pergunta: "Você o lê ou você já o leu?" E ela disse: "Não, só li como fui eu quem o escrevi." O que leva uma pessoa sofrendo sobre uma cama escrever um livro que alenta o coração dos aflitos? Isso é obra da graça. A graça é suficiente para a dor física. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas no leito, como que essas pessoas conseguem manter a fé diante de tantas dificuldades? A obra da graça. A graça é suficiente para que essas pessoas permaneçam servindo a Deus com alegria. Em terceiro lugar, a graça é suficiente para a oposição. Paulo teve que enfrentá-la durante toda a sua vida e nunca cedeu. Quanta oposição Paulo teve que enfrentar em seu ministério, inimigos de todos os lados. Por mais grande que fosse a oposição, Paulo não se dava por vencido, ele não retrocedia. O que fazia com que Paulo prosseguisse exercendo o seu ministério mesmo diante de tanta oposição? A obra da graça. A graça é suficiente para a oposição. Alguém tem se levantado contra a sua vida, contra o seu ministério? Fique tranquilo, a graça te basta. Ela é suficiente para você vencer essa oposição. Em quarto e último lugar, a graça fazia Paulo capaz de enfrentar a calúnia. Nós podemos perceber isso em várias das suas cartas.
Paulo foi caluniado, questionaram o seu apostolado. Não há nada mais difícil de enfrentar do que a calúnia, a interpretação errônea, o juízo equivocado e cruel. Mas a graça é suficiente para enfrentarmos a calúnia. Paulo orou por 3 vezes, pedindo que Deus o livrasse desse espinho, dessa fraqueza, mas o Senhor lhe diz: a minha graça te basta. Para finalizarmos, a Bíblia deixa claro que Deus não curou Paulo do seu espinho, se partirmos do pressuposto que fosse uma doença. Deus não libertou Paulo desse espinho para mostrar que a sua graça era suficiente. Quando estava fraco e em sofrimento, Paulo podia ver que o sucesso do seu ministério não dependia dele. Ele foi muito privilegiado por receber visões e dons, mas tudo isso era obra de Deus. Era a graça de Deus sobre Paulo, era o favor imerecido de Deus sobre a vida do apóstolo. Paulo era fraco, mas Deus é forte e usou o apóstolo para abençoar muitas pessoas. Nós também somos fracos, nós somos débeis, mas Deus é poderoso e a graça dele é suficiente para nos usar em sua obra para que o seu nome seja glorificado. Deus usou até mesmo aquela ação cruel de Satanás para o bem de Paulo. Satanás tenta nos destruir, mas Deus usa até as situações mais difíceis para nos ajudar a crescer e a aprender. Talvez seja por isso que Paulo, inspirado por Deus, escreveu o seguinte em Romanos 8:28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O espinho na carne de Paulo era uma coisa aparentemente ruim, algo que ele não queria e ninguém quer, mas Deus inverteu a situação, tornando este aparente mal em algo bom para a vida e para o ministério de Paulo. Para Deus, uma solução melhor do que remover o espinho de Paulo era conceder-lhe graça para suportá-lo. A fraqueza humana oferece a oportunidade ideal para a exibição do poder divino. Então não importa qual seja a tua fraqueza, qual seja o teu espinho na carne, a graça de Deus te basta. Esta fraqueza, como citado, oferece uma grande oportunidade para que o poder de Deus seja exibido em nossas vidas. Eu repito, o poder de Deus. Portanto, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula, ao final de mais um trimestre. Infelizmente, estamos vivendo um momento bastante difícil, um momento de pandemia, em uma fase emergencial, onde nesse momento não podemos sequer se reunir na igreja para estudar as lições da escola bíblica dominical. Mas isso não impede que nós possamos estudar em casa e aprendermos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.